Brasília está pegando fogo. O último anúncio do Trump simplesmente caiu por terra, tombou, destruiu qualquer tipo de narrativa. Ah, o Eduardo Bolsonaro não tem poder nenhum, ele só tá surfando. Ah, não é bem assim, eles não vão ter coragem. Ah, eles não estão olhando pro Brasil. É tudo mentira, é tudo fake news. Acabou. Ninguém mais acredita nisso, todo mundo agora começou a se aproximar da realidade. E a pressão chegou a um certo ponto que dentro do STF começou a rolar briga. Isso eu já estava falando, que o clima lá nos bastidores estava muito intenso, com muita tensão, já te falei isso. Mas agora começou a vazar nas câmeras. Em meio a uma sessão, começou um bate-boca, um dedo no olho, uma cuspida. Foi mais ou menos isso que rolou. Eu vou mostrar o vídeo tá aqui, eu vou mostrar pra vocês o vídeo de um bate-boca na sessão, na frente das câmeras. Ele sabia que estava sendo gravado. Ou seja, a pressão tá sendo um ponto que não tá se conseguindo nem mais segurar a imagem. E também, agora, tem a preocupação de quem manda no Brasil. Quem são esses indivíduos? Grandes empresários, banqueiros, os caciques da política e outros indivíduos que operam bem no lado obscuro de Brasília, bem aonde a luz não bate, ninguém conhece eles direito, mas eles conseguem controlar muitos políticos direcionando o caminho do país. E agora, esses políticos estão querendo buscar a realidade. Como assim? Todos os assessores, todos os especialistas, estudiosos que eles usam para direcionar e entender o cenário, estavam dizendo que o Trump não faria nada, que nada iria acontecer, que era apenas um blefe do Bananinha, o Eduardo Bolsonaro estava surfando. E essa ilusão não acabou no momento que o Marco Rubio falou o nome do Alexandre de Moraes, não acabou quando o Trump começou a repetir o nome de Jair Bolsonaro. Acabou somente quando a Magnitsky foi implementada no Moraes. E aí você pensa, caramba, eles perceberam só aí. Exatamente. Esse foi o ponto que eles decidiram, a gente tem que mudar o rumo. E o anúncio de ontem, aí foi convencimento generalizado de 100% das pessoas se aproximaram mais perto da realidade, percebendo que o Trump não vai regar, que o Eduardo Bolsonaro tem uma influência gigante nos Estados Unidos e que se não for feito o que eles querem, ou paliativamente, ou der esse indício, todos serão engolidos e o sistema vai colapsar. E no meio dessa discussão, eles estão avaliando os erros. Como que a gente se distanciou tanto assim da realidade? Como que a gente foi tão assim para longe? Como a gente que sempre prevê o futuro do país, a gente sempre estava um passo à frente do cidadão médio, 10, 20 passos à frente. A gente ganhou bilhões, trilhões e nunca fomos pegos. Como a gente errou de forma tão brutal. E aí um dos erros que eles perceberam foi o Lula como presidente. Eles entenderam que colocar o Lula lá foi o que tornou tudo completamente imprevisível, porque é um cidadão com nível de ignorância e incapacidade de pensar 2, 3 passos à frente gigantesco, e associado com uma assessoria horrível que esses indivíduos que colocaram ele lá não conseguem mais ter a influência que gostaria. Dessa forma, simplesmente, o Lula só coloca a gasolina na fogueira com a briga do Trump. Ele não percebeu que isso vai explodir no colo de todo mundo. E aí surge uma teoria. Ele se olha no espelho e entende que não tem mais 10 anos de vida. Mas esses indivíduos têm mais 40, 50, eles querem perpetuar a sua família na política. E com o sistema balançando, eles percebem que talvez tudo possa se reorganizar se for por esse caminho. Então, a reunião foi num tom de a gente tem que negociar nos termos deles, não nos nossos. E a partir de agora eu vou te mostrar o resultado disso tudo em manchetes práticas. Obviamente que tem muita coisa que eu não sei. Isso aqui é a parte que eu sei, que eu estou conseguindo entender pelas notícias ali e por algumas informações de bastidores. Mas tem muita parte que eu não sei. Então o que vai sair, você tem que conseguir separar o que é balela, como por exemplo a manchete que eu li para vocês. Ah, o STF está pretendendo retalhar a Amazon. E na mesma matéria tinha embaixo, se a Amazon, tipo, todo o sistema financeiro roda na Amazon. Ou seja, se você retalhar a Amazon, você toma o sistema financeiro do país. Você acha que eles vão retalhar a Amazon? Ou seja, na própria manchete fala que é só um devaneio. E na própria manchete, eles vão lá embaixo e falam, a gente vai dar anistia em troca da paz.
a gente só espera que eles aceitem. Vou mostrar tudo pra vocês, então curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque agora, amigo, é o momento que as coisas estão tendendo ao positivo. A gente tá indo no caminho da democracia e da justiça. Vamos começar com esse vídeo aqui, que é o mais divertido possível. Por isso que eu espero que você já tenha curtido e se inscrito, tá bom? Esse aqui é o mais divertido. Só deguste essa obra de arte. Presta atenção. Eu ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator. E se Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando, Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas o Vossa Excelência não ofereceu como relator. Vossa Excelência passou direto a absolutamente. Pode resgatar a sessão, e eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí disse, então o redator pro acordo fica o ministro Flávio Dino. Calma que melhora. Uma situação que não existiu. Desculpe, já aconteceu comigo. Insignificância. Eu fiquei vencido numa parte, eu disse, então eu reajusto para perder a relatoria. Mas todos nós reconhecemos a qualidade do seu voto. Então eu só queria consignar-me, Gilmar, porque eu não queria deixar passar isso. Clima magnífico, esse é o famoso clima magnífico. E não, piora, agora piora pra você encerrar o climão, olha só. Encerrada a sessão. Encerrou, acabou tudo. Tocou o sineta, vai todo mundo pra casa do chapéu, vou pra minha casa, não quero saber de nada. Entenderam o clima? Isso aqui é o clima do Brasil, tá? Esse aqui é o clima dos bastidores. Entende o seguinte, se isso aqui tá chegando ao público, se eles estão deixando isso transparecer, imagina no vestiário, amigos. Imagina no vestiário como o clima deve estar uma delícia de participar. Deve estar magnífico, deve estar magnífico. Mas vamos continuar que tem mais coisa. Olha como que as coisas estão mudando muito rápido. Presta atenção agora nas falas da Sadi. Aqui eu me embasei em parte para tirar aquela conclusão. Olha como o clima mudou, olha como que eles estão tentando se aproximar da realidade agora, depois de ter se iludido ao máximo. Eu sempre digo aqui a falta de termômetro do governo brasileiro. Eles sim subestimaram, eu tenho conversado com muitos integrantes do governo, também no Itamaraty, porque de fato é muito difícil você imaginar que Não vou ficar interrompendo só essa parte. Eles imaginaram. Ela várias vezes fez várias análises dizendo nada vai acontecer, é só blefe, é só blefe. Ela deu a opinião dela e colocando aí nessa fogueira. Agora, eles imaginaram, eles fizeram uma análise errada. Eu só sou uma repórter que não dou opinião. Lamentável, não é mesmo? Governo, como o governo americano, vá atender a demandas de um deputado federal brasileiro, junto com o Paulo Figueiredo ali, o jornalista. Tô escutando? Contra sanções, sobre sanções a um outro país, a uma outra nação. E eu queria trazer essa informação que eu já contei aqui, mas reforçando. Esse é o barulho da ficha caindo no chão, sabe? O Paulo Figueiredo, ele tem uma conta de que nesses últimos 2 anos que a Juliana mostrou na linha do tempo, ele conversou com cerca de 50 parlamentares para fazer essas conversas todas. O número exato é 47 parlamentares, eu até anotei aqui da minha apuração. E sempre que eu pergunto, mas como é que foi isso, né? Com quem é exatamente, Guga Chakra chegando aqui? Quem é o contato? O Paulo Figueiredo costuma repetir, não é uma pessoa, são várias pessoas, que ele tem muitas relações com muita gente dentro da Casa Branca. Acho que isso está bem comprovado, ninguém mais tem dúvida de que sim, eles têm influência. Demorou essa ficha cair. Agora entendam o seguinte, tá? Entendam o seguinte. Todo esse processo não foi feito escondido. O Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro não ficaram em silêncio, operando pela sortina. Não, eles faziam um vídeo todo dia nas redes sociais. Tinha live falando isso todo dia, praticamente. Ou seja, foi tudo muito claro. Eles não fizeram por ignorância, por incompetência. Aí que surge a revolta e a raiva do governo Lula. É aqui que surge. Por quê? Ontem teve isso aqui, ó. Que agora saiu mais em um negócio do Washington lá, dos Estados Unidos. Saiu mais isso aqui. Programa Mais Médicos, foi golpe, diplomático, mesma linha. Não tô falando desse jeito pra desqualificar, mas só pra dizer que é repetitivo. É mais uma coisa pra bater, reforçando a legitimidade que os Estados Unidos quer construir. Aconteceu isso aqui ontem, é reforçado hoje. Aí você imagina, pô, o Lula vai segurar o pé, né? Todo mundo acha, cara, o Lula vai segurar o pé, vai segurar no discurso, não vai fazer besteira. O que o Lula fez? Após deixar o Brasil, avião que é sancionado, avião russo que é sancionado pelos Estados Unidos, pousa em Caracas, Venezuela. Você tá em briga com os Estados Unidos têm uma briga
de décadas e mais décadas com a Venezuela, e aí você deixa um avião sancionado parar no Brasil, em um momento que você está com um grau de tensão gigantesco, com taxa no talo, um clima que você quer se aproximar dos Estados Unidos, você deixou parar. Aí esse avião vai para Venezuela. Aí o que o Trump pode pegar e falar assim? Aí esse avião estava carregado de bombas para ajudar a guerra, para matar cidadão ou com armas. E aí? Ah, não, é mentira. Beleza, prova. Ah, e tem um vídeo. Será que vai ter um vídeo desse avião? Eu acho que não. Ou seja, amigos, só aumenta a tensão. Aí o Centrão olha isso, o sistema olha isso e fala, cara, não tem como. Esse cara não tá ajudando. Ele não percebeu que a gente tá ferrado. E ele só piora, só lenha, só lenha, só lenha. E aí chega-se à conclusão. O maior erro possível que a gente cometeu, que vai levar todo mundo pro buraco se a gente não conseguir corrigir ou minimizar ou represar, é o Lula presidente. E só para você entender o tamanho da deterioração, tá aqui, ó. Após relatório dos Estados Unidos, Tarcísio elogia a polícia e critica o jurídico. Lembra o seguinte, o Tarcísio dá uma segurada em criticar o STF e agora ele começa a colocar as asinhas para fora. Por quê? Porque simplesmente ele já viu que é apenas cadáveres andando. O sistema está colapsando. E a única coisa que o Lula fez de sensato até agora, mas que vai pegar e estourar no colo dele ainda, é isso aqui, ó. Que é basicamente, ele assinou lá a medida provisória... Assina a medida provisória Brasil Soberano. Que é basicamente dar crédito pra galera que vai ser sancionada. Aí eu te pergunto, você acha que esse crédito vai pra gente de forma injusta? Você acha que esse crédito vai ser desviado? Muito provavelmente. Não tô falando que vai, mas muito provavelmente. A gente tem dinheiro pra perder? Não. A gente tem dinheiro pra subsidiar a empresa? Não. Essas empresas realmente não vão demitir? Não se tem essa certeza. Entendeu? Então, tipo, a fórmula do fracasso está construída e o sistema está desesperado. Como dizia lá no Tropa de Elite, o sistema dá a mão para salvar o braço. Só que ele tá olhando, pelo tempo que ele demorou para agir, ele vai ter que dar uma mão, dar um pé, alguns dedos, uns fios de cabelo, um olho, e aí ele tá entrando em pânico. Porque é fácil, quando você tem um grupo de 20 pessoas, você convencer os 19 que você precisa liquidar um para salvar os 19. Outro ponto é você juntar 10 e falar, pô, a gente vai ter que entregar os outros 10 pro fogo. Só que os outros 10 vão lutar. E aí 10 contra 10 o negócio fica divertido, sabe? Você vai tomar um soquinho, tu vai tomar ali, você não vai conseguir ser a rebelião completa. Então eles estão querendo tentar diminuir o dano para conseguir dar o golpe, com muitas aspas, de forma mais eficiente. E a oposição tá indo na jugular. Senador propõe CPI vaza-toga para investigar STF e Justiça Eleitoral. Olha que delícia uma CPI dessa nas eleições. Com essa imagem maravilhosa que o STF já tá? E simplesmente, quem tá tendo que tentar corrigir a imagem do STF? É o Lula, que tem lá toda a máquina? Não, é o próprio STF. STF recebe 26 influencers para evento em tentativa de melhorar a reputação. Tá entendendo o desespero? Aqui tem umas fotos que são muito peculiares. Esse cara eu acho ele muito engraçado, mas ele não me parece um apoiador do Moraes, tá? Ele é totalmente sarcástico e eu diria que ele é mais oposição do que... Ele ironiza mais do que agrada. Esse cara aqui é esquerdista mesmo. Esse aqui eu não faço nem quem é. Tem uma galera que eu não faço ideia. Essa aqui é esquerdista também, o resto não sei quem é. O pessoal meio parecido, né? Mas continuando. Agora tá a galera lá... Olha essa foto como é que é icônica, tá? Esse cara eu não sei quem é, esse aqui é o Barroso, esse aqui é o Flávio Dino. A gente tem a corte mais cara do mundo, o orçamento é de R$1 bilhão. Aí a galera tá perdendo tempo com 29 influenciadores. Esse aqui é o Barroso, esse aqui é o Dino. Aí você pensa, foi? Não. Olha só, até o Xandão foi. O Xandão tava lá para conversar com o influenciador porque ele precisa passar uma imagem divertida, de legal, porque ele sabe que a corda está muito esticada para o lado dele e tudo indica que vai estourar no colo dele. Isso aqui é desespero. Você acha que esses influencers vão conseguir reverter alguma coisa? Eu acho difícil. Segundo ponto, como que eles vão fazer esses influencers trabalhar de graça? Vai ser de graça? Provavelmente não. Se não vai ser de graça, agora me fala, como que vai ser pago? Vai ser transparente? Se for transparente, vai ser espancado online. Se for oculto, uma hora vai vazar porque os Estados Unidos está de olho. Vazou, vai ser espancado online. É aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Brasil sempre tem
todas as frases necessárias para explicar o que está acontecendo, não é mesmo? As frases populares são as melhores. E aí, beleza. Até agora, você já entendeu que o circo tá como? Pegando fogo. E em breve, agora já vou em seguida, eu vou mostrar para vocês já como eles estão aceitando, estão tentando negociar, cortar só a mão e entregar um pouco do braço, querendo preservar o pé, o cabelo, o olho. Mas a oposição está indo para cima, presta atenção. Nova ação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está sendo organizada pela oposição no Congresso. Acompanhe na reportagem de Bruno Pinheiro. Liderados pelo deputado Coronel Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, líder da oposição na Câmara dos Deputados, um grupo de parlamentares agora planeja uma nova ofensiva contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo mais direto ao ministro Alexandre de Moraes, que acabou recebendo sanções do governo americano. A partir de agora, de acordo com integrantes da oposição, a estratégia é elaborar um único ofício, distribuir várias cópias para vários grupos de parlamentares e eles vão visitar as embaixadas aqui na capital federal, levar em mãos um ofício que consta várias ações do Supremo Tribunal Federal sobre a conduta dos... Por que isso está acontecendo? Porque basicamente, depois de muito tempo, o Lula e o governo e o Centrão e o sistema como um todo entenderam um perigo. E aí eles chamaram o Superman do mal. E estão pagando uma grana violenta para esse Superman do mal, que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo mais aprofundado. E aí, basicamente, o que a oposição está fazendo? Vou abrir mais fronte de guerra, vou gerar mais apoio, porque, por acaso, se eles conseguirem neutralizar ou minimizar o impacto americano, vai ter várias outras linhas, outros países atacando. E nesse momento é muito fácil você convencer algum país a atacar, porque ele está indo no rastro dos Estados Unidos, e é uma forma de tentar ser mais amigável, mais friendly com os Estados Unidos e tentar negociar uma taxa por causa disso também. Porque, provavelmente, o Trump quer um poder de ação sobre os outros personagens de forma facilitada. Se o país indica que ele tem essa maleabilidade de apoiar o Trump, ele vai gostar de agradar para ter mais apoio internacional. Sempre é bom isso. E agora segue o seguinte, olha só. Olha como que a pressão tá fazendo a cabeça da galera girar. Quanto mais o presidente da Câmara, Hugo Mota, diz publicamente que ele não avalizou acordo nenhum, que ele não autorizou acordo nenhum em troca de reassumir a cadeira dele na presidência da Câmara, mas ele irrita os seus aliados que garantem a ele, que na verdade garantiram a ele retomar o controle da Câmara. Esse acordo do qual... Esse cara tá fazendo tudo, mas tudo errado. O que o Hugo Mota pode fazer de errado, ele faz de errado. Ele realmente fala, cara, não, o que eu posso fazer de pior pra me prejudicar? Ele vai lá e faz. Prejudica ele, prejudica todo mundo. Agora vamos pro STF pra vocês entenderem aquela treta lá do início, tá? O ministro do STF mais preocupado com as sanções de Trump via Lei Magnitsky. Quem que é esse ministro na sua opinião? Comenta aí. Quem que é o ministro mais preocupado com as sanções? Ó, opção A, Alexandre de Moraes. Opção B, Gilmar. Opção C, Barroso. Opção D, Flávio Dino. Qual das 4 opções, qual dos 4 é o mais preocupado? Vou revelar agora. A sequência de encontros, de bastidores de ministro do Supremo Tribunal Federal com atores políticos e banqueiros em Brasília na semana passada não deixou dúvida sobre o tamanho da preocupação dos magistrados sobre as sanções de Donald Trump, em especial as leis Magnitsky. Alguns, porém, estão mais preocupados do que outros. E segundo a percepção de 3 interlocutores que participaram de diferentes reuniões com os integrantes do STF na semana passada, o mais tenso deles é justamente o presidente da corte, o Luiz Roberto Barroso. Barroso ainda não é alvo de sanções, é quem mais tem a perder caso seja atingido. Seu filho, Bernardo, não sei o que, tem um apartamento em uma área nobre de Miami, de frente para o mar, avaliado em 4 milhões de dólares. O imóvel está no nome de uma offshore, registrada em nome dele, que até a crise trabalhava no BTG Pactual. Amigos, entendeu? Entendeu como que quando você coloca dinheiro as coisas começam a mudar? Barroso pagou 22 milhões de reais nos Estados Unidos à vista. Olha só que interessante. Quanto que o Barroso ganha? De onde veio esse dinheiro? É uma boa investigação, uma boa pergunta, não é? Taxa de condomínio é de 15 mil reais. Imóvel está no nome de uma offshore pertencente aos filhos do Barroso.
Olha só, um imóvel de 22 milhões nos Estados Unidos, com 15 mil reais de condomínio, é de um ministro do STF. Que coisa incrível, né? E é um imóvel que, pelo que indica as notícias, é onde o filho mora. Não é nem um imóvel que está alugado. Ou seja, o filho dele, morando em Miami, custa quanto? Só de 15 mil reais só de aluguel. Se você colocar o custo de oportunidade desse dinheiro, dá o quê? 22 milhões? A gente está falando aí em 220 mil, no mínimo, por baixo, por mês. É uma criança cara essa. Essa é uma criança cara. E aí você entende a preocupação e por que ele está batendo de boca generalizado ali no STF, né? E aí agora, como as coisas estão pegando fogo, tudo muda. Ministros do STF discutem recuo possível em meio à crise com os Estados Unidos. Integrantes do STF discutem, em conversas reservadas, uma saída para amenizar a pressão dos Estados Unidos e evitar o recuo no julgamento de Bolsonaro. Eles estão querendo dar anistia, mas sem dar a anistia para o Bolsonaro, entenda? Em conversas reservadas, ministros do Supremo Tribunal Federal discutem uma espécie de recuo possível. Para a Corte, diante da crise com o governo dos Estados Unidos, a proposta de debate consiste em uma anistia pós-condenação para Jair Bolsonaro e outros que os réus que serão sentenciados no golpe de Estado. Perfeito? Ou seja, seria duas anistias, conseguiram entender? A alternativa busca evitar novas sanções dos Estados Unidos, ao mesmo tempo manter o entendimento do STF pela condenação de Bolsonaro. Mas ele não está em julgamento? Já tem uma condenação? Interessante, né? Na prática, o Supremo condenaria os acusados, mas não se moveria para derrubar uma eventual anistia aprovada no Congresso Nacional. Só que tem um ponto. Embora o recuo possível não altere o curso do julgamento de Bolsonaro, representaria uma mudança significativa, uma vez que a Corte manteria a decisão do Congresso mesmo que os governistas judicializem a anistia, alegando inconstitucionalidade. Uma preocupação de magistrados do STF é se essa medida seria de fato capaz de conter a ofensiva norte-americana, já que Bolsonaro seria condenado. Entenda o seguinte, ele vai ser condenado, não quer dizer que ele vai ser preso. Tem essa vírgula aí. Por outro lado, a possibilidade de tornar Bolsonaro elegível para as eleições presidenciais do ano que vem, como deseja Donald Trump, não é sequer cogitada por integrantes do Supremo. Isso aí é um fato, tá? A galera que manda no Brasil, a galera do sistema, não cogita essa possibilidade, eles aceitam dar tudo até aí. Eles dão quebra do foro privilegiado, eles dão anistia, eles soltam todo mundo dia 8, ele tira o Moraes, mas a elegibilidade do Bolsonaro é algo protegido a 7 chaves, pelo que tudo indica. A oposição mantém a cobrança sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que os dois projetos sejam pautados na casa. O primeiro se refere ao fim do foro privilegiado, tirando do STF as ações contra deputados e senadores. A medida incentivaria o Congresso à aprovação de outro projeto, cobrado pela oposição junto a Mota, o que anistia réus e condenados pelo dia 8 de janeiro. Ou seja, essa parte da anistia, pessoal, se os Estados Unidos concordar em diminuir a pressão por causa disso, vai ser imediato, tá? Imediato a aceitação. Anistia, saída menos dolorosa. Isso aqui é uma segunda matéria, olha só. A primeira matéria era do Paulo Copelli. A segunda matéria é já do Mário Sabino, que o Mário Sabino está escrevendo uns textos muito bons, tá? Eu tô achando muito bom mesmo. A anistia é a saída menos dolorosa para a chantagem do Trump, mas ainda utiliza o termo chantagem, mostrando que ele tende mais para o outro lado do que para o lado do Bolsonaro. Vale mesmo a pena sacrificar empresários e trabalhadores? Donald Trump está errado, mas isso não significa que estejamos certos. E essa frase é incrível, hein? Por isso que eu falo, esse cara, ele consegue ter uma visão e umas frases que eu gostei muito, tenho gostado muito. O problema de chantagem é a intimidação, é que elas sempre funcionam quando não resta outro caminho. Ao chantageado e intimidado, esse é o caso do Brasil em uma relação com o Donald Trump. STF, Lula e imprensa podem ficar com todo esse discurseira de defesa da soberania nacional, mas no mundo real, onde empresário tem que faturar e trabalhador tem de receber salário, soberania é sobreviver, prover os seus filhos, tocar a vida. Esse pacote que
esse pacote, como era previsível, o governo embrulhou em marca eleitoreira, não vai funcionar. O imenso problema dos exportadores para os Estados Unidos, ao mesmo tempo, vai esculhambar ainda mais as contas governamentais, sem considerar o subsídio que acabou de autorizar, né? Era preciso fazer alguma coisa imediatamente, mas só ingênuos acreditam que bufunfa arrecadada por governo é separada em gavetinhas. Não é. Esse negócio de 30 bilhões de pacote não vai sair de um dinheiro que estava parado no Fundo de Garantia da Exportação. É truque contábil. Você pode dar a rúbrica que quiser, inventar superávit aqui para compensar rombo, acolá, que a bufunfa governamental é uma só. E quando mais curta ela é para os gastos, mais o governo tem de pegar emprestado. E mais ele tem de pintar papel e fazer crer que é dinheiro. Entenderam como que a situação tá? E o que gera quando você imprime muito dinheiro? Inflação. Quanto mais inflação, pior a situação do Brasil. Quanto pior a situação do Brasil, pior fica a situação do presidente. Ou seja, o Lula está em final de carreira. E o que o sistema está querendo fazer? Gerar estabilidade até a eleição para trocar, e eles já sabem que o cinto vai ter que ser apertado de forma demasiada. Eles vão ter que cortar todos os buracos da mangueira do orçamento público. E muitos buracos desse alimentam muitas pessoas do sistema. E tem alguns que estão preparados e outros simplesmente vão passar fome, sem a alimentação desses fluidos, vamos dizer assim. Proposta para mudar foro privilegiado é vacina antidino. Ou seja, amigos, depois que tudo isso passar, o Brasil vai ser um país completamente diferente. E pode ser para bom ou para ruim. Pode ser para ruim se eles conseguirem de alguma forma se defender do Trump e institucionalizar essa loucura que está sendo o Brasil distanciando da democracia. Se eles conseguirem fazer isso, que eu acho que é muito pouco provável, é um possível caminho muito ruim para o Brasil. O outro caminho é eles aceitarem, tirar o foro privilegiado e dar mais liberdade e a gente se reaproxima da democracia. Não existe um caminho do meio, não existe o caminho vamos ficar igual, não existe esse caminho. Alguma dessas duas direções vão ser tomadas por definição. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu gaguejei um pouco mais nessa leitura porque eu tô gravando à noite, estou um pouco cansado, mas nas próximas eu garanto que eu vou melhorar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!